Bem, todo dia tem uma merda. E é bem desse jeito, né? É bem uma desse não, jeito. é no mínimo uma, né? É um monte, Marcão. No campo, fora, administrativo. Quase, Vamos ver. Choca também quer ficar? Mas eu acho que ele vai, os caras querem o dinheiro. O Tioca parece que deu ruim lá nos exames lá, né? Parece que ele quer. Vamos ver, né? Começar aqui fazendo uma pergunta para você, torcedor corintiano, né? Você acha mesmo, gente? Dá para a gente normalizar o clube cada dia mais afundando e ninguém ser responsabilizado por isso? Ó, de verdade, hoje eu e o Marcão aqui, ó, a gente não veio para falar de escalação, nem de técnico, nem de jogador. Talvez para o final a gente vai falar alguma coisa do Tchoca aí. E você que está aí na live, fica aí hoje. Escuta o que eu estou te falando. Não é para ficar segurando a audiência, não. Mas fica aqui até o final. Porque o Marcão tem uma bomba aí para trazer hoje. Pesado, hein? Tá bom? Quem chegou agora, mesmo que vá tomar um banho aí, preparar a janta, deixa a live rodando aí, vai escutando. Que eu e o Marcão, a gente tem muita coisa para falar hoje, né, Marcão? Infelizmente, podia ser coisas boas, mas não são, né? Infelizmente não, né? Infelizmente não. Pessoal, é só uma ressalva, tá? Como vocês bem sabem, o Poucas Ideias tá participando do movimento Expulsão Já. O Marcão também tá lá, né, Marcão? Tô. Tive conversando agora mais cedo um pouco com o Vitor, que é um dos responsáveis pelo levante do movimento. Ele me mandou o documento antes, eu li, tá tudo certo. Temos algumas divergências, né, em relação a outros assuntos, como SAF, como intervenção. O que, para mim, para o Marcão, eu estou falando aqui pelo Marcão, o Marcão pode me cortar se quiser, mas que já é uma realidade. Eles ainda estão estudando um pouco sobre o assunto, né? Mas, porém, o movimento Expulsão Já, que trata da expulsão de Andrés, Duílio e Augusto Melo, as nossas ideias convergem. Isso é fato, né, Marcão? Fato. Então, somente por essa questão, a gente se faz presente no movimento, vai ajudar e vamos, cada dia mais, aí, no que possível for, né, falar sobre esse movimento. Porém, nós temos plena convicção de SAF no Corinthians, nós temos plena convicção de intervenção judicial no Corinthians, urgente, tá? Então, esses são alguns pontos. Os meninos estão ainda estudando, vendo, querendo entender mais sobre o assunto. E tá tudo bem. O bacana é a gente estar aberto a dialogar, né? Ideias que possam trazer uma mudança relevante para o Corinthians, tá? Então, esse é o norte principal do movimento Expulsão Já, que é a expulsão dos 3 ex-presidentes aí, né? E nesse ponto a gente converge 100%, tá? Então, nós seguimos aqui com o nosso apoio, Poucas, o TV e Rádio Marcão da Fiel, e as nossas ressalvas e divergências com o SAF e intervenção judicial ficam para o segundo momento. Mas nós não vamos deixar de falar sobre isso, principalmente sobre Safiel, que hoje, na nossa visão, é o que nós temos de mais palpável e relevante para reestruturar o Corinthians. Expulsar só eles por expulsar e continuar o modelo associativo, eu não acho nada interessante. E nem eles, pelo que a gente já conversou, né? Então, assim, expulsar, eles têm que ser expulsos mesmo o quanto antes, assim que for tudo provado, né? E intervenção judicial, para a gente, é uma bandeira também. O projeto de SAF é uma bandeira também. Porém, gente, eu vou explicar algo para vocês aqui bem rápido. O que acontece? Eu venho há mais de um mês tentando montar uma live
dividido em 4 episódios. Por quê? Porque nesses 3 primeiros episódios, a gente ia trazer, no primeiro episódio, numa primeira live, um associado contra a SAF, não essa Fiel, não Safiel, e um associado a favor de SAF no Corinthians. No segundo momento, a gente ia trazer um torcedor organizado a favor, um contra, certo? Num terceiro momento, a gente a gente vai trazer um conselheiro a favor de SAF, um conselheiro contra. E no quarto episódio, a gente ia reunir 20 questões levantadas por cada um desses primeiros blocos sobre as dúvidas sobre SAF no Corinthians e ia trazer idealizadores de projeto. Ia trazer idealizadores de projeto de SAF no último episódio, justamente para sanar os questionamentos e dúvidas do associado do primeiro episódio, do torcedor organizado do segundo episódio e do conselheiro do terceiro episódio. Agora eu vou dizer para vocês sabem que aqui eu não faço média com ninguém, o meu papo aqui é reto e se eu devo satisfação para alguém, é a vocês que param um tempinho aí para nos assistir aqui. Então, o que acontece? O associado a favor, eu consegui. O associado contra, não. E é a maioria. Só que nenhum deles se prontificou a vir falar o porquê é contra. Estão me entendendo? Eu convidei. Eu conversei com os 3. Um deles foi super até mal educado. Queria saber quem que me passou contato, por que eu estava mandando mensagem, enfim. Mas a gente é nascido na Carvalho, Itaquera, a gente não tem medo de cara feia, não, irmão. Então, assim, o associado contra, nenhum dos que eu conversei, que eu consegui conversar, quer falar sobre SAF no Corinthians. Ou seja, só tenho o associado a favor. E eu não quero fazer uma live chapa branca, onde todo mundo seja a favor. Desculpa. O torcedor organizado a favor e o contra. Não consegui nenhum. Mas conversei com o Alê. Ele foi super educado comigo. Super educado. Explicou que eles estavam em outras frentes no momento. A gente sabe que ele é presidente de uma associação também. Lá tem uma diretoria, tem os seus conselheiros e os seus associados. E não existe um senso comum ainda sobre o assunto lá. Então, eu achei que a resposta do Alê nesse sentido foi digna. Né? Não posso participar, Márcio, não posso falar sobre o assunto. E é isso. E tá tudo bem, cara. Ou seja, a gente não tem o associado contra e nem o torcedor organizado nem a favor e nem contra. O conselheiro eu tenho os dois. O que é a favor de SAF e o que é contra a SAF. Idealizadores de projetos de SAF do Corinthians. Vamos lá. Nós temos 2 ou 3 projetos juntos com a Safiel. Certo? Só um momentinho que eu vou pôr aqui. Cadê? Tá. Tá. A gente tem um outro projeto que é da família corintiana, mas eles não querem externar o projeto. Eu respeito, tá tudo bem, cara. Eu respeito, mas o convite foi feito. O convite foi feito para que eles também tivessem um espaço igual ao dos demais. A gente ia fazer um debate muito parecido com o que a gente vê em períodos pré-eleitorais aí de campanha. Mas esse outro movimento de SAF
não quer falar sobre o assunto. Eu só quero confirmar o nome certinho aqui. Peraí, só um pouquinho, gente. Eles não querem externar. Ou seja, eles querem convencer somente lá dentro do Parque São Jorge, que é de fato o que resolve, e não quer o apoio do torcedor comum nisso. Então, conversei com o Eduardo Salucci da Safiel. Na hora ele deu ok, pediu para mim só organizar e agendar o horário com o pessoal da comunicação dele. E deu ok. Ou seja, eu não vou deixar de fazer a live porque os demais projetos de SAF no Corinthians não querem expor os seus projetos. Ao contrário do pessoal da Safiel, que externou isso ao máximo e nunca se esconderam de nada. Eu não queria nem falar sobre isso, mas vocês viram a entrevista do Calil lá para o Alfinete? É uma vergonha, cara. É nojento. É um escárnio. É vergonhoso. O senhor mentiu demais nessa live. E, Alfinete, você me desculpa. Que vergonha, cara. Que vergonha, cara. Você é um cara conhecido, forte aí, corintiano. Passando pano para tanta mentira desse jeito, cara. Falou que os caras não foram lá, que não sei o quê, e blá, blá, blá. Mentira. Mentira. É mais um que tem RT tatuado no peito. Com todo respeito, cara. Sabe? Com todo respeito. Então, eu assisti com ranço, mas tive que assistir para entender o tanto de merda que foi falado ali. Vocês me desculpam a palavra. Me desculpa a palavra. Mas é vergonhoso, cara. Você vê um conselheiro vitalício falando tanta bobagem, cara. Tanta bobagem. Desviando o foco total. E desdenhou de uma forma assim da Safiel que é absurda. No mínimo, o senhor tem que ter respeito pelos outros. Isso o senhor não tem. Mas, enfim, gente. Eu vou fazer essa live. E conto com a ajuda de vocês. Tá bom? Antes de dar continuidade aqui, eu queria muito pedir para que você se inscrevesse aí no canal, né? Dá essa moral para a gente aí. E deixa seu like aí, porque é só dessa forma que o YouTube vai mostrar o nosso canal aqui, Poucas Ideias, para outros corintianos. Tá bom? Nosso canal está crescendo, graças a Deus, com muito pé no chão, sinceridade, né? Sem balela, sem vender informação, até porque eu não sou o cara das informações. Tá aqui um cara que é mestre nisso, ó. Então a gente sempre vai chamar ajuda aqui de uns caras bons que nem o Marcão, o Macedo, tá? Então é isso, gente. Deixa seu like aí, se inscreve no canal, segue Poucas Ideias Alvinegro aí, compartilha essa live, porque o Corinthians não pode continuar do jeito que tá, não, gente. Não pode. O tanto de dívida que se acumulou. E não é só dívida, não é só arena. É o padrão de gestão que não presta, cara. O padrão associativo não presta mais, não serve. E principalmente a impunidade com todos aqueles que lesaram o Corinthians. Lesaram segundo o próprio estatuto, segundo a Lei Geral do Esporte. Processo existe um monte lá dentro. Requerimento. E a pergunta é, por que não anda? Não anda. Não anda, gente. O São Paulo teve seus problemas aí. Em 2 meses, os caras resolveram tudo. O ex-presidente foi lá, renunciou. O outro já chegou e... Sabe?
Tem indício suficiente aí já, documento, né? Processo aí, documento comprovado já pelo próprio Ministério Público. E as coisas não andam. Não andam. Ou seja, está na hora da gente juntar forças. As pessoas acham que a torcida comum aqui fora, eles desdenham da gente. Hoje eu vi um cara, eu não vou citar o nome dele, porque eu não vou dar moral para ele, mas num grupo aqui, onde um rapaz vinha falando dos escárnios que acontecem no Corinthians, e ele colocava emoji de riso. A gente já viu algumas imagens de churrasco lá do tal Senadinho. Eles debocham mesmo, cara. Eles riem mesmo. Eles cagam na nossa cara. Essa é a verdade. E até quando a gente vai aguentar isso? Até quando o Corinthians vai ser refém de todos eles? É por isso que o movimento expulsão já, nesse alvo, ele é importante sim, para a expulsão de Andrés Duílio e Augusto Melo. Então tem o nosso apoio. Como eu falei com o Vitor aqui, tem meu respeito, é importante a gente ser transparente, gente. O cerne central desse movimento é a expulsão dos 3. Então a gente está dentro. Eu perguntei para ele, você é contra a SAF, contra a intervenção? Não somos contra a SAF, mas queremos uma SAF. A SAF que, Vitor, eu tenho respeito por você, eu vi você no debate, fazendo as perguntas na quadra dos Gaviões aquele dia, o dia que a Safiel foi lá apresentar, e eu respeito sua opinião, cara. Só que eu acho que ninguém vai investir dinheiro no Corinthians ou em qualquer outro lugar a troco de nada. Ninguém vai pôr 10 milhões e vai eu colocando 10 reais vou ter o mesmo poder que quem coloca 10 milhões. Você esquece isso. Isso é utopia. Não existe, Vitor. Isso não existe, infelizmente. Mas as nossas ideias convergem no que diz respeito a expulsar Andrés Duílio e Augusto Melo. Certo, Marcão? Certo. Eu acho que é o seguinte, sendo bem claro o nosso posicionamento aqui, gente, nós somos a favor da expulsão dos ex-presidentes, eu sempre disse isso no canal, antes que surgisse esse movimento, todo mundo sabe disso. E digo mais, se não expulsarem, não adianta só. Quando o Augusto sofreu impeachment, quem me acompanha vai lembrar o que eu disse. O impeachment do Augusto é só a ponta do iceberg. Não adianta só impeachment o Augusto e deixar os outros livres. Como também não adiantava absolver o Augusto. Para não ser mais o clube da impunidade, o impeachment do Augusto foi concluído, ok. Mas os ex-presidentes tinham que ser expulsos do Corinthians. Os ex-presidentes, os seus secretários gerais. Cadê a transparência? Cadê a verdade desse clube que nunca aparece? Então, assim, esse movimento, na verdade, são 3 movimentos que hoje acontecem no Corinthians. Eu acho que os 3 podiam andar alinhados. Não sei se vão andar. Como o Márcio explicou, nós somos a favor da expulsão, sim. Isso não quer dizer que nós somos contra a intervenção, muito pelo contrário. Eu tenho a seguinte opinião: ou vira SAF imediatamente, ou vem a intervenção. Podem escolher no Parque São Jorge. Por quê? O associativo acabou. Acabou. É uma bagunça. Ninguém fala nada com nada lá dentro. E os poucos conselheiros que tentam trabalhar pró-Corinthians são prejudicados. Porque, assim, quando os caras erram, eu vou dar o exemplo do dia que eles assinaram a ata lá. Malharam a doutora Mira. Na época, a doutora Mira tinha, para quem não sabe, que eu conversei depois que ela me explicou, e ela tinha passado por um luto na família. Então ela foi lá na reunião, pô, meu cabeça pensou, tá em outro lugar, cara, tá em luto. Todo mundo apoiou, ela falou, então tá bom, vai, vamos lá. Só que pelo menos ela veio a público, ela teve honradez de falar, eu errei, gente. Vamos buscar conserto disso aqui. Qual o outro conselheiro que falou, por exemplo? Nenhum. Aí você vai nas comissões públicas,